Vamos conversar sobre o diabetes agora? Tem novidades sobre esse assunto no programa de hoje. Quem vai falar pra gente é a Lívia Marcela, que é endocrinologista. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem? Bem, tudo jóia. Temos cadeiras e mesas entre a gente. Meu anjo. Eu fiquei bem chocada com o que eu li a respeito do que a gente vai falar agora. Afinal de contas, a gente vira e mexe, vê inclusive profissionais da saúde sendo entusiastas de novas possibilidades de emagrecimento, de dietas, e muitas vezes não sabendo o efeito que isso tem a longo prazo no nosso organismo. Muito se falou sobre jejum intermitente nos últimos tempos. Sim. E agora existe uma pesquisa que comprova que isso pode fazer mal. Eu acho que a principal coisa que quem quer fazer uma alimentação, uma dieta diferente, tem que conversar com o seu profissional de saúde, com quem acompanha. Essa pesquisa, ela acabou sendo feita em ratos e viram que eles, a longo prazo, desenvolviam mais diabetes do que os ratos que não faziam o jejum intermitente. Tá, então colocaram os ratinhos nessa mesma condição das pessoas que fazem esse jejum intermitente. Isso. E descobriram que isso traz danos para o pâncreas. A longo prazo. A longo prazo. Nos ratos. Tá. Nem todas as pesquisas em rato a gente consegue transpor para o ser humano, né? Ah, é? Mas assim, já fica um alerta É um de que... indício, né? Uma pista. Isso, é uma pista. O que alguns pacientes, por exemplo, os pacientes diabéticos que usam insulina, não dá para fazer jejum intermitente. Então, esse tipo de paciente não pode aplicar insulina e ficar longos períodos aí sem se alimentar, Totalmente desaconselhado. Totalmente, porque o que acontece? Tem muita chance de hipoglicemia. Então, assim, eu quero fazer jejum intermitente, converse com o seu médico sobre isso, é a principal dica. Tá. Outra coisa. Vamos explicar o que é o jejum intermitente, para quem não sabe? Então, assim, o jejum intermitente, ele é muito antigo, né? Mas não tem pesquisas populacionais a longo prazo sobre isso, porque, na verdade, é usado mais como na parte da religião, Sim, de fazer o jejum. Então, o paciente pode ficar 16, 18, até 20, 24 horas sem se alimentar. Uma coisa, alguns artigos médicos mostram que o jejum intermitente aumentou o índice de distúrbio alimentar. Então, por exemplo, bulimia, anorexia principalmente. Tá. Então, por isso, não é só o diabético, por isso que precisa do acompanhamento com o profissional de saúde. Tem uma questão psicológica também, muito, né? Imagina, você vê... Fica sem comida, mau humor, gente. Pelo menos pra mim, um mau humor terrível. Ia dar ruim, com certeza. Ia dar ruim. E aí, não ia funcionar pra mim, não. Então, a pessoa, assim, tem que conversar com o médico que acompanha, realmente, se ela tem condições ou não de fazer esse jejum, né? Tá. Então, precisa do acompanhamento. Tem uma outra situação que eu quero que você comente pra gente a respeito da diabulimia, Isso. né? Que isso acomete as pessoas que já têm diabetes, né? Isso. Então, a gente sabe, assim, que é importante a manutenção do peso para todo paciente diabético. Isso daí é um dos pilares do tratamento do diabetes. Mas também é importante ter um psicológico bom, né? Então, a diabulimia seria o quê? São os pacientes que deixam de aplicar insulina para emagrecer. Perder peso. Quer dizer, é o diabético, o paciente que está se vendo numa condição acima do peso, quer emagrecer e para de se tratar para isso. Para de se tratar, de aplicar insulina, porque aí o que acontece? O açúcar sobe muito, começa a consumir o corpo, é como se eu não soubesse que tenho diabetes e começa a comer as células, né? Porque é como se o corpo tivesse com fome. Porque uma das coisas que faz a gente suspeitar que tem diabetes, ao descobrir a doença, é o fato de estar perdendo peso. Isso, né? Comer muito, muito e mesmo assim emagrecer, né? Então, um emagrecimento não saudável, nada saudável. Que tipo de consequência isso pode trazer para o organismo? O diabético consciente parar de tomar insulina? Ele pode ser levado à internação, coma hiperglicêmico, cetoacidose diabética, né? Coma hiperosmolar, que são assim potenciais riscos de morte mesmo para o paciente diabético. Então, parar de usar a insulina para emagrecer é totalmente desaconselhável. Isso daí é uma prática que vai fazer mal para você mesmo, né? Para a pessoa diabética que usa insulina. Isso está acontecendo muito entre os jovens, né? Isso. Com as redes sociais crescendo muito, aumentou muito o índice de distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, porque de repente eu vejo aquela foto toda perfeita, né, Regiane? E eu quero ser aquilo. Mas será que é
que é bem natural aquilo mesmo, né? Não, a 99% das vezes não. Então, né? com certeza. E é bom que as pessoas tenham consciência disso, né, gente? Agora, é muito preocupante a gente ver uma condição como essa num momento em que a gente vê índices da doença tão preocupantes, né? Isso. O diabetes não para de aumentar, e isso em todas as camadas da população, independente da idade. Independente da idade. Antes, o diabetes tipo 2, ele era exclusivo de adultos. Hoje, tem muita criança com diabetes tipo 2. Por quê? Porque as crianças estão obesas. Então, junto com o aumento do diabetes, tem um aumento da obesidade muito, muito grande na população. Tá. Então, assim, a criança brincar, a criança não ficar só no celular, né, no tablet, é muito importante e isso contribui para diminuir o risco de Sedentarismo e diabetes. alimentação, a gente pode dizer que é esse combo principalmente na infância. Principalmente, com certeza. A história familiar, por exemplo, meu pai é diabético, é muito importante. É forte, né? Mas não na infância, né? Aí já a partir dos 45 anos. Tá. Eu vou deixar aberto o nosso canal aqui, através do @Revista da Cidade, para que você também faça contato com a gente. Já tem uma foto aqui da doutora Lívia, para você mandar sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre o diabetes? Aproveite, tá? Então, depois desse alerta, eu quero que você me fale aqui sobre as novidades. Você trouxe Vamos falar primeiro... alguns procedimentos para manutenção, né, da vida do diabético, né? Isso. Então, a gente sabe que o diabético, ele usa insulina regular, né? Que é aquela rápida. Alguns pacientes que são insulinizados. E o que eu queria mostrar, Regiane, é que agora vai lançar em outubro no Brasil essa insulina, que é insulina inalável. Tá. Então, assim, muito se evoluiu na insulina, né? Ela dura mais, é mais rápida. Inalável? Mas inalável, mudar o jeito de aplicar, né? Ou seja, não tem mais a picada. Que interessante, E ela é né? mais rápida. Então, eu só mostrar aqui, ó. Como que é? Que seria aqui, Regiane, ó. Aqui você põe, é como se fosse um ampola? chip, né? Ah, é um chip. É como se fosse um chipzinho que você põe aqui. Precisa ficar na geladeira, tá? Tem algumas apresentações, aí você fecha e você aspira, né? Seria assim, então. Aspirei. Não foi liberada ainda para criança, menores de 18 anos. Não tá, para quem fuma, precisa de uma avaliação do pneumo ou para quem tem alguma doença respiratória, tá? Mas assim, é um marco, né, que vai com certeza melhorar para os pacientes que usam insulina regular ou ultra rápida. Ela é mais rápida Mais do que rápida a a ultra absorção? rápida. Olha que maravilha. Então controla melhor a glicemia. Tá, então inicialmente exclusivo para os adultos e é para algum tipo específico do diabetes, ou 1 ou 2? Ou para os dois? Não, pode ser usado para os dois, para quem dois. usa insulina ultra rápida ou rápida. Ah, tá. Olha que legal. Agora, a gente sabe que os métodos, assim como eles estão evoluindo, muitas vezes o preço acaba acompanhando na mesma medida, Sim, né? Esses métodos novos normalmente são mais inacessíveis, né? São A mais camada mais caros. pobre da população. Assim, né, o engraçado é que a gente gasta muito dinheiro com o diabetes. Só que no estágio, Regiane, que a pessoa está internada, já teve um infarto, Amputações. Amputações, retinopatia. A gente no Brasil não se gasta tanto dinheiro com acesso à população, né? Aos medicamentos que iria prevenir tudo isso, né? Dá uma qualidade de vida muito melhor para aquele paciente e não vai deixar que ele chegue na ponta, né? Nesse extremo que você está comentando. Com certeza. É um dinheiro mal investido. Mais um, né? Mais um dinheiro mal investido. Falando nisso, eu queria até comentar aqui alguns dados que deixam a gente muito preocupada, né, com a nossa qualidade de vida. Eu acho que é bom que a gente traga esse tipo de assunto, principalmente de uma doença que tem tudo a ver com a forma como a gente vive, né? Estresse, alimentação, sedentarismo, tudo por causa da correria, da loucura que virou nossa vida hoje em dia. Os números não mentem, né, gente? Então é legal a gente trazer justamente essa reflexão. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Né? Como é que eu estou me cuidando? O que eu estou fazendo? E o que eu vou ter de consequência desse estilo de vida novo? Olha só, o IDF, que é o International Diabetes Federation, aponta que o Brasil é o 4º maior país, né, em número de adultos diabéticos. E você falou do gasto, né? Isso resulta num gasto anual de 6,6 bilhões com pessoas com diabetes, né? É um custo 5,5 vezes maior do que o custo da reforma do Estádio do Maracanã, por exemplo. Mas eu vi aqui um dado muito preocupante, eu não estou achando ele aqui agora, falando sobre as amputações. 70% são amputações por diabetes. As amputações que ocorrem no Brasil, 70% são pelo diabetes. Que loucura, né, gente? 70% das amputações são pelo diabetes. Mas, ó, a cada minuto no território brasileiro, isso é ao redor do mundo. 3 pessoas ao redor do mundo são amputadas
por causa do diabetes. Não é exclusivo do Brasil, a cada né? minuto. Não é exclusivo do Brasil. Gente, é uma loucura, né? A gente para pra pensar na proporção que isso tomou, né? E o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo, né, doutora? Com a obesidade, o diabetes tem mais diagnóstico de diabetes, né? E tem alguns pacientes, como o diabetes tipo 2, é aquele diabetes que dá mais em pessoas acima do 45 anos, que tem história familiar, que estão acima do peso. Muitas vezes, no começo, o paciente não sente nada. Então, é importante fazer aquele exame de rotina, que às vezes o médico do trabalho que pediu, o ginecologista, o urologista pediu esse exame, e aí tem o diagnóstico de diabetes. Quanto mais precoce eu fizer esse diagnóstico, melhor eu vou ser tratado e menos risco cardiovascular essa doença vai ter, né? Porque muita gente não liga diabetes. Quando a gente fala de diabetes, as pessoas pensam assim, meu olho, meu rim, mas meu coração também é importante. Inclusive, e também tem novidade na medicina com relação a isso, né? Um remédio para o diabético que também ajuda no coração. Inclusive os medicamentos novos, eles têm esse tipo de preocupação em prevenir morte por doença cardiovascular. Que são, por exemplo, esses daqui, né? Que ele elimina de 65 a 70 gramas de açúcar por dia. Aqui, tá? Né? Isso. Deixa eu levantar aqui para o pessoal conseguir ver. Ele elimina de 75 a 65 gramas de açúcar por dia e no estudo deles, grande que eles fizeram, diminui muito a morte por doença cardiovascular. Ajuda a emagrecer, né? Então, quando a gente, como no começo a gente falou desses distúrbios, que a pessoa quer emagrecer, a gente entende que a pessoa quer emagrecer, que a questão né? estética é sempre importante, né? E também acaba refletindo em saúde, né? Um peso normal. Então, esse medicamento, por exemplo, eliminando esse açúcar, ajuda a emagrecer e ajuda a prevenir também a doença renal. Não só a doença cardíaca, mas a doença renal. Então é importante dizer isso, né? Para o diabético que está querendo emagrecer, os jovens principalmente, não entrarem nessa onda, né? De ficar fazendo jejuns malucos, etc. Existem alternativas. Existem. Conversando com o médico para que esse objetivo seja alcançado. Tem perguntas para você. Dá tempo? Só uma perguntinha aqui. A Ingrid Vieira, por exemplo, ela tem a cicatrização muito demorada. Ela tem a mãe diabética. Ela tem chances de desenvolver o diabetes? Tem chance sim, Ingrid. Faça o exame, tá? Pode pedir pro médico do posto perto da sua casa, médico do seu trabalho. Ele já sabe. Normalmente é uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada, que vê os 3 últimos meses do diabetes. Então, assim, é importante você fazer esse diagnóstico. Quanto antes, melhor, que a gente vai conseguir tratar melhor. A Rita está querendo saber o seguinte, o diabético que não faz uso da insulina pode fazer dieta low carb? O meu marido tem glicemia em 150 e toma esse cara aqui que eu não posso falar. Sim. Então, Rita, né? Rita, olha, o primeiro conselho, ele tem que conversar com o médico dele, né? A gente não vai dar orientação específica, mas a dieta low carb, agora em 2019, foi a dieta melhor para o diabético. Então, assim, a sociedade brasileira está preconizando a dieta low carb agora. Então, a gente acaba diminuindo o número de carboidratos, mas não retirando o carboidrato da dieta. O carboidrato simples tem sim que ser retirado, né? A gente tem que lembrar dos integrais, são sempre importantes. É melhor, né? O integral, é melhor o grão inteiro, né? Mas assim, a low carb, ela diminui um pouco, né? Ela diminui um pouco a porção mesmo do integral, ajuda o paciente a perder peso, aumenta um pouquinho a proteína, porque o que a gente começou a aprender? Que esse paciente também ele não está comendo tanta proteína. E a proteína é importante para a formação de músculo. E o músculo, ele absorve açúcar, a glicose, independente da insulina. Então a gente está aprendendo musculação, bom exercício. A gente está aprendendo cada vez mais, né? Estamos aprendendo mesmo, né? Estudando cada vez mais. Última pergunta aqui do Fernando. E se uma pessoa toma os remédios de diabetes para emagrecer, pode causar algum mal? Fernando, assim, tem um medicamento, eu vou falar o sal dele, o liraglutida, ele foi liberado para emagrecimento, tá? Então, no começo, o estudo foi feito com pacientes diabéticos, depois saiu numa revista médica muito importante, New England, e esse medicamento foi liberado para emagrecimento. Esse medicamento, ele tem um estudo de 10 mil pacientes com alto risco cardiovascular, ou seja, já tiveram infarto, e eles tiveram menos evento. Então, assim, é seguro, mas você tem que conversar com o seu médico. Então sempre falando com o médico, né? Claro. Diga, pode falar. Só queria mostrar esse novo
para os pacientes que usam insulina, às vezes, Regiane, a pessoa tem que aplicar 5 vezes ao dia. Ah, esse é aquele que mora com a gente? Esse não é aquele que eu mostrei da outra vez, é um novo. Ah, é um novo. É, porque aquele que eu mostrei é de medir, que a gente pode medir, né? Foi esse daqui, que passava ele aqui e escaneia a glicose. Sim. Esse daqui, o que acontece? Ele tem essa agulha. Tô mostrando. Bem fininha. Isso. Você retira esse plástico, né? Retira o plástico aqui. Aí você arma ele e você pode aplicar na região da barriga. Eu vou colocar no braço aqui para melhor visualização. E aplica. Você aplicou, ele fica do tamanho de uma moeda de R$1 e você pode fazer todas as aplicações da insulina por 3 dias. Olha! Aqui. Que Então, assim, é o que você falou mesmo, Regiane, nada é barato, tá? Mas só que para o paciente ou para criança que tem que aplicar muitas vezes insulina dá uma qualidade por de dia, vida, né? É isso. É, tá certo. Eu só queria falar. Ah, muito bom. Obrigada mais uma vez por trazer também as novidades, Lívia. Até uma próxima, viu? Então, Lívia Marcella, endocrinologista, obrigada mais uma vez pela presença. E com certeza nos veremos no futuro próximo aqui no Revista também. Agora...